Olá, Alexandre, tudo bem? Tudo ótimo, Leandro. Sempre um prazer estar aqui com você. Hoje o Alexandre vai falar de um caso aqui, uma crise de ansiedade coletiva. Foi notícia aí no Recife. O caso em uma escola que 26 estudantes, adolescentes, tiveram aí uma crise de ansiedade coletiva. Todo mundo, todos os alunos, todo mundo teve vários sintomas, que acabou desencadeando um surto aí de ansiedade nessa sala de aula. Alexandre, primeiro explica um pouquinho pra gente o que aconteceu e por que muitas pessoas que estão no mesmo ambiente, elas podem sofrer desse mesmo mal. Pois é, exatamente. O que aconteceu foi que mais de uma pessoa teve uma manifestação de ansiedade, e essa manifestação de ansiedade foi, vamos dizer assim, como uma espécie de efeito dominó, foi como se fosse uma espécie de contágio. Depois eu vou explicar isso melhor, não é exatamente isso, mas é uma espécie de contágio, em que uma pessoa, diante da ansiedade da outra, ela foi se identificando e foi tendo sinais e sintomas de ansiedade, ao ponto das pessoas também desenvolvendo esse mesmo sinal e sintoma em comum. Ou seja, a ansiedade, pessoal, ela é um efeito comum, uma manifestação comum que nós temos diante de uma espera, quando a gente está conhecendo uma pessoa nova, quando a gente está ali, talvez começando um novo trabalho, um novo emprego. É uma reação comum. Mas quando ela começa a trazer algum prejuízo, quando ela pode trazer ali alguma dificuldade de você ter alguma função na vida, a gente já tem que chamar a atenção para lidar com isso, e a ansiedade é um sinal de que algo não vai bem em algum aspecto da vida da pessoa. Então a ansiedade é um sinal, é um alerta. Ele é um sinal amarelo para mostrar, para dar atenção de que algo de errado está acontecendo. Isso pode acontecer comigo individualmente, com qualquer um de nós, de modo individual, e nesse caso, por serem pessoas que têm uma identificação uma com a outra, elas estão no mesmo ambiente, elas compartilham os mesmos desejos, os mesmos medos, compartilham as expectativas, compartilham algumas exigências que são feitas para os jovens nas escolas, como é o caso agora desse primeiro bimestre que está chegando em época de prova, também retomando agora algumas aulas presenciais por causa da pandemia. Também tem a questão da exigência em relação ao Enem, ao vestibular. Então, uma série de elementos que pode acabar desencadeando o quê? Uma ansiedade em uma pessoa que acabou ali, vamos dizer, expressando toda a sua dificuldade. A questão da saúde mental ficou evidente em uma delas, e as outras, de alguma forma, vivenciando as mesmas experiências, podem ter o quê? Uma identificação e manifestar também, cada uma a sua maneira, mas de um modo muito próximo e similar à ansiedade. E pelo que a gente percebeu ali, foi isso que aconteceu. Tem uma informação que eu li hoje, eu não sei se ela já era do seu domínio, Alexandre, que era um dia de prova, seria a primeira prova presencial, logo depois de um grande período aí por conta da pandemia ou algo assim. Agora, eles relatam, a diretora da escola relata isso que você falou, é como se tivesse ocorrido um alastramento. Ela falou, olha, as pessoas, os alunos entravam em crise ao ver um outro aluno em crise. O que é isso, Alexandre? O que provoca esse alastramento? Como se fosse quase que um vírus, né, de ansiedade. Como é que isso funciona, hein? Qual é o gatilho disso? Então, primeiro tem que ter as condições para que isso aconteça. As condições são esse contexto que a gente já se situou, semana de prova, retomando da pandemia as questões presenciais, a exigência de Enem ou pré-vestibular, enfim, o contexto escolar, etc. E também a questão do olhar. O olhar, ele faz com que a gente mais ou menos se coloque no lugar do outro. O olhar, eu já estou vivendo algo parecido com o outro e vejo o outro sofrendo desse jeito, tendo ansiedade, e eu me coloco no lugar dele, eu me identifico com ele, e eu acabo ficando igual a ele e repetindo aquilo que o outro também tem, porque há em mim algo parecido com ele. Então, esse fenômeno pode ter se desencadeado dessa forma.
por meio do olhar, da percepção do outro, um outro que não é estranho. É um outro íntimo, é um outro que eu identifico, é um outro igual a eu, é um outro ali uniforme. Todo mundo ali usa uniforme no sentido de todo mundo tem a mesma forma, vive da mesma maneira enquanto estudantes na escolarização. Então, por meio do olhar, essa identificação com o outro, eu acabo integrando em mim e me tornando um pouco igual a ele. Não é exatamente uma imitação, mas é muito próximo disso, porque nesse caso a gente está falando de um transtorno. Entendi. Agora, Alexandre, o Cacá até perguntou, né, sobre o que gera essa reação em cadeia, mas pensando, assim, numa situação hipotética, né, temos algumas pessoas vivendo no mesmo ambiente. Vou pensar aqui, eu e o Cacá, eu fico ansioso porque eu vou entrar aqui no ar, vou pegar o microfone, aí eu estou muito nervoso, e o Cacá, que está tranquilo, me vê naquela situação, ele pode acabar absorvendo aquilo, ou alguma outra pessoa que está aqui me vê naquela situação e vai ter que fazer aquilo depois, vai ter que pegar o microfone também, vai ver, ai meu Deus, o Leandro tá nervoso, eu vou ficar também, e aí aquilo vai gerando uma reação em cadeia. Isso pode acontecer também, Alexandre? Pode acontecer, Leandro, principalmente, Leandro, se você for, por exemplo, uma autoridade. Então, vamos supor que na rádio você é uma autoridade mais experiente e em torno de você, muitas vezes, as pessoas se espelham em você. É a coisa do olhar que eu te falei. Então, elas podem ficar ansiosas porque a pessoa que elas esperam segurança já está ansiosa. Só que o contrário, Leandro, pode acontecer também. Você está ansioso, você está nervoso, você está ali cheio de expectativas ou até com uma insegurança, mas você pode olhar para o Cacá, um homem sereno, seguro, experiente, né, Cacá, e se acalmar. Pode acontecer o efeito inverso também. Eu falo pro Leandro, calma, Leandro. Por isso que é sempre importante, né, Alexandre, manter alguém no meio dessa confusão tem que manter uma serenidade, né? É importante que você repense, por exemplo, no caso da escola, é importante que tenha um profissional em saúde mental que repense, inclusive, a própria escola. Como tem sido feita a questão das avaliações, o tratamento dos alunos, a relação com os pais, a aproximação e a integração entre os alunos, entender como está se dando a relação entre os professores. E é importante essa inclusão de um profissional de saúde no ambiente, não só para atender individualmente, mas pensar a instituição e os espaços, as escolas, enfim. Parece que nessa escola em particular mesmo não tinha um profissional da psicologia ou alguém da saúde mental, né? Não tinha. Parece que diretor ou alguém de autoridade da escola relata isso. E fica evidente a importância de alguém que pense o quê? Não só na saúde mental, mas também nos aspectos psicossociais, né? Envolvendo família, o bairro que mora, as condições em que vive, para que essas situações sejam até mesmo evitadas ou que tenham mais habilidade para lidar com elas. É isso aí. Certo, então. Só para esclarecer isso para confirmar, né, isso que o Alexandre acabou de falar, a diretora realmente falou isso, falou, não, a gente não tem condições de manter um psicólogo aqui, a gente tem até um centro de apoio formado pelos professores, de apoio aos alunos, mas longe de ter um psicólogo à nossa disposição. É bom destacar que o SAMU relatou que mandou para lá vários profissionais e todos os alunos acabaram sendo tratados ali mesmo, naquele local. Ninguém foi levado para o hospital, não houve essa necessidade. Acho que foi um período ali mais de calmaria, e daí as coisas começaram a voltar a entrar nos eixos, mas que é uma história muito curiosa, sem dúvida é. Alexandre, muito obrigado e boa semana, bom trabalho. Valeu, Cacá, valeu, Leandro, e para quem quiser me acompanhar no Instagram é @Alexandre_psicologia, @Alexandre_psicologia, e lá também encontro os meus contatos, viu?